O telefone tocou 3 vezes, antes que Clara Medeiros conseguisse atender, as mãos ainda sujas de tinta guache das atividades que havia preparado para as crianças da creche comunitária onde fazia estágio. Era uma tarde comum de segunda-feira, quando aquela voz feminina elegante e pausada mudaria para sempre o rumo da sua vida. Clara Medeiros? Perguntou a voz desconhecida, carregada de uma sofisticação que Clara raramente ouvia em seu cotidiano simples no bairro Portão, zona sul de Curitiba. Sim, sou eu, respondeu Clara, limpando as mãos no avental e franzindo a testa. Ninguém a procurava pelo nome completo, muito menos com aquele tom formal e cuidadoso. Meu nome é Helena Torres. Sou médica especialista em reprodução humana e gostaria de conversar com a senhorita sobre uma oportunidade muito especial. Uma oportunidade que poderia transformar completamente sua situação financeira. Clara sentiu o coração acelerar. Aos 23 anos, cursando o último período de pedagogia na Universidade Federal do Paraná, ela conhecia bem o peso das dificuldades financeiras. Órfã desde os 18 anos, quando perdeu a avó que a criara, Clara lutava sozinha para pagar os estudos, trabalhando meio período numa pequena livraria infantil no centro da cidade. Cada mensalidade da faculdade particular era uma batalha, cada conta de luz um desafio, cada ida ao supermercado uma equação matemática cuidadosa entre necessidade e orçamento. Que tipo de oportunidade? Perguntou Clara, a voz traindo sua curiosidade misturada com desconfiança. Havia aprendido desde cedo que oportunidades fáceis demais geralmente vinham com armadilhas. Prefiro explicar pessoalmente. A senhorita poderia comparecer amanhã às 15 horas no Hotel das Cataratas. É uma proposta séria e legítima, posso garantir. O Hotel das Cataratas. Clara engoliu em seco. Era o hotel mais luxuoso de Curitiba, com suas fachadas de vidro espelhado refletindo as copas das árvores do centro da cidade. Ela havia passado em frente algumas vezes, sempre imaginando como seria o interior daquele lugar que parecia pertencer a um mundo completamente diferente do seu. Eu não sei se posso, hesitou Clara. Tenho aula amanhã e depois trabalho na livraria até às 7. Compreendo perfeitamente. Que tal se eu compensar as horas que perderia no trabalho? Digamos R$ 200 pela sua disponibilidade de 1 hora. R$ 200. Clara apertou o telefone contra o ouvido, certeza de que havia escutado errado. R$ 200 era quase metade do que ganhava trabalhando um mês inteiro na livraria, organizando estantes, atendendo clientes e criando displays para os livros infantis. A senhora tem certeza? R$ 200 apenas para uma conversa? Tenho absoluta certeza, Clara. E posso adiantar que, se aceitar nossa proposta, a compensação será muito, muito superior a isso. Naquela noite, Clara mal conseguiu dormir no seu apartamento de 1 quarto e sala no Portão. Um espaço pequeno, mas limpo, que dividia com Carla, sua melhor amiga desde a época do ensino médio. Carla trabalhava como atendente numa clínica dentária. E assim como Clara, conhecia bem os desafios de ser jovem, independente e sem família em uma cidade cara como Curitiba. Você tem certeza de que isso não é golpe? Perguntou Carla pela 3ª vez, enquanto tomavam café instantâneo e dividiam 2 fatias de pão com margarina. Mulher rica oferecendo dinheiro fácil para a menina pobre? Isso tem cara de filme de terror. Ela disse que é médica, Carla, e falou que é uma proposta legítima. Clara mexeu o café distraída, o estômago embrulhado de nervosismo. Além disso, o que eu poderia perder indo apenas conversar? É em local público, hotel cheio de gente. Sua ingenuidade, talvez, retrucou Carla, mas logo suavizou o tom ao ver a expressão preocupada da amiga. Desculpa, Clara, é que me preocupo com você. Desde que perdeu sua avó, você fica tentando dar conta de tudo sozinha, sem aceitar a ajuda de ninguém. Era verdade. Clara havia crescido aprendendo que precisava conquistar tudo com o próprio esforço. Sua avó, Dona Amélia, sempre dizia que a dignidade estava no trabalho honesto, que nada de bom vinha fácil demais e que uma moça decente não aceitava favores sem contrapartida clara. Mesmo depois que ela se foi, deixando Clara completamente sozinha no mundo, esses ensinamentos permaneciam ecoando em sua mente. No dia seguinte, Clara trocou de roupa 3 vezes
antes de sair de casa. Queria parecer apresentável, mas não tinha muitas opções no guarda-roupa. Optou por uma calça jeans escura, uma blusa branca simples e o único sapato fechado que possuía. Prendeu os cabelos castanhos num rabo de cavalo e aplicou um pouco de batom, o único cosmético que usava regularmente. O Hotel das Cataratas era ainda mais impressionante por dentro do que por fora. O mármore branco do piso refletia a luz dos lustres de cristal, e Clara se sentiu imediatamente intimidada pela elegância do ambiente. Homens de terno conversavam em sofás de couro, enquanto mulheres impecavelmente vestidas tomavam chá em xícaras de porcelana. Clara nunca havia se sentido tão fora de lugar. Clara Medeiros, uma mulher alta de aproximadamente 40 anos, aproximou-se do balcão da recepção onde Clara a aguardava. Ela usava um conjunto executivo azul marinho, que certamente custava mais do que Clara gastava em roupas em um ano inteiro. Seus cabelos loiros estavam presos num coque perfeito e ela irradiava uma confiança que Clara invejou instantaneamente. Doutora Helena Torres, apresentou-se a mulher, estendendo a mão num cumprimento firme. Muito prazer em conhecê-la pessoalmente. Vamos conversar no lounge? Já reservei uma mesa. O lounge era uma área ainda mais sofisticada do hotel, com poltronas estofadas dispostas em pequenos grupos íntimos. Helena escolheu uma mesa no canto, longe de ouvidos curiosos, e gesticulou para Clara se sentar. Gostaria de alguma coisa para beber? Chá, café, suco? Um chá, por favor, respondeu Clara, tentando esconder o nervosismo na voz. Helena fez o pedido a um garçom impecável e depois se recostou na poltrona, estudando Clara com olhos atentos, mas não invasivos. Clara, antes de mais nada, quero que saiba que nossa conversa é absolutamente confidencial. Nada do que discutirmos hoje sairá desta mesa independentemente de sua decisão final. Clara assentiu, as mãos entrelaçadas no colo. Represento um cliente muito específico. Um empresário bem-sucedido que enfrenta uma situação delicada e precisa de ajuda para resolver uma questão pessoal importante. Que tipo de questão? Perguntou Clara, a curiosidade vencendo a timidez. Helena pausou quando o garçom trouxe o chá, aguardando que ele se afastasse completamente antes de continuar. Meu cliente precisa de um herdeiro biológico, mas por motivos pessoais complexos, não deseja se envolver em um relacionamento tradicional ou casamento. Ele busca uma jovem especial que aceite participar de um programa de gestação assistida. Clara quase derrubou a xícara de chá. Gestação assistida? Sim. Fertilização in vitro, com acompanhamento médico completo, cuidados integrais durante toda a gestação e compensação financeira muito generosa. A senhora está falando de ser mãe de aluguel? Helena sorriu delicadamente. É uma forma mais crua de descrever, mas tecnicamente sim. Porém, quero enfatizar que se trata de um procedimento absolutamente legal, com contratos bem definidos e todas as garantias médicas e jurídicas necessárias. Clara sentiu a cabeça girar. Aquilo era completamente fora de sua realidade, algo que ela havia visto apenas em filmes ou reportagens de televisão sobre pessoas ricas e seus problemas exóticos. Por que eu? Perguntou finalmente. Meu cliente tem critérios muito específicos. Ele busca uma jovem educada, responsável, saudável e principalmente alguém que esteja passando por dificuldades financeiras reais. Alguém para quem nossa proposta represente uma mudança significativa de vida. Como a senhora me encontrou? Helena sorriu novamente, dessa vez com um toque de mistério. Digamos que tenho observado você há algumas semanas. Seu comportamento na livraria onde trabalha, a forma carinhosa como trata as crianças, sua dedicação aos estudos. Meu cliente valoriza muito o caráter da pessoa que ajudará a trazer seu filho ao mundo. Clara sentiu um arrepio percorrer a espinha. Alguém havia estado observando sua rotina sem que ela soubesse. Era assustador, mas ao mesmo tempo intrigante. Qual seria a compensação financeira? 500 mil reais. O mundo parou. Clara teve certeza de que seu coração havia deixado de bater por alguns segundos. 500 mil reais era mais dinheiro do que ela conseguiria juntar em uma vida inteira trabalhando na livraria. Era o suficiente para terminar a faculdade sem se preocupar com mensalidades,
alugar um apartamento maior, realizar seu sonho de abrir uma escola infantil própria. Eu preciso pensar, sussurrou Clara, a voz saindo mais fraca do que pretendia. Naturalmente. É uma decisão muito importante. Helena retirou um cartão elegante da bolsa. Aqui estão meus contatos. Se decidir conversar mais sobre o assunto, me ligue em até uma semana. Após esse prazo, procuraremos outra candidata. Clara guardou o cartão na bolsa com mãos trêmulas. Helena chamou o garçom, pagou a conta e se levantou. Ah, Clara, disse ela antes de se despedir. Aqui estão os R$ 200 prometidos pela sua disponibilidade. Ela entregou um envelope branco. E se puder me dar sua palavra de que manterá nossa conversa em absoluto sigilo, ficaria muito grata. Pode confiar, respondeu Clara automaticamente. Sozinha na mesa do hotel, Clara abriu o envelope e encontrou 4 notas de R$ 50 impecavelmente novas. R$ 200 por 1 hora de conversa. O que seria capaz de fazer por 500 mil? No ônibus de volta para casa, Clara observou a paisagem urbana de Curitiba com outros olhos. Os prédios elegantes do centro, os carros importados parados nos semáforos, as pessoas bem vestidas caminhando pelas calçadas. Seria possível que ela, uma menina órfã criada pela avó no portão, pudesse um dia fazer parte daquele mundo? Aquela noite, ela sonhou com uma escola infantil própria, com salas coloridas, cheias de livros e brinquedos, com crianças felizes correndo pelo pátio. No sonho, ela usava roupas bonitas e dirigia um carro próprio. Era uma vida que sempre parecera impossível, mas que, de repente, se materializa dentro do reino das possibilidades reais. Quando acordou, Clara percebeu que sua vida havia se dividido em antes e depois daquela conversa no hotel. Agora restava decidir qual caminho seguir, sabendo que qualquer escolha mudaria para sempre quem ela era e quem poderia se tornar. Durante os 3 dias seguintes, Clara foi incapaz de se concentrar em qualquer outra coisa que não fosse a proposta da doutora Helena. Na livraria, se pegava organizando os mesmos livros várias vezes, perdida em pensamentos sobre o que R$ 500 mil poderiam representar em sua vida. Na faculdade, durante as aulas de psicologia do desenvolvimento infantil, sua mente vagava para cenários onde ela poderia aplicar todo aquele conhecimento em uma escola própria, construída com recursos que pareciam um sonho impossível. Carla notou a distração da amiga e insistiu para saber o que havia acontecido naquela misteriosa reunião no hotel, mas Clara mantinha sua palavra de manter sigilo absoluto. Era a primeira vez em anos de amizade que guardava um segredo tão grande de Carla, e isso a deixava desconfortável, mas sabia que havia dado sua palavra. Você anda estranha desde terça-feira, comentou Carla na quinta-feira à noite, enquanto dividiam um jantar simples de macarrão com molho de tomate. Parece que está sempre em outro lugar. Só estou preocupada com as provas finais, mentiu Clara, mexendo a massa no prato sem muito apetite. Clara, eu te conheço desde os 15 anos. Você está mentindo. Carla cruzou os braços e fitou a amiga com expressão determinada. O que aconteceu naquela reunião? Clara suspirou profundamente. Queria desesperadamente dividir aquele peso com alguém, mas havia prometido sigilo. Carla, eu juro que quando puder te contar, você será a primeira a saber. Por enquanto, preciso processar algumas coisas sozinha. Naquela madrugada, Clara ficou acordada até quase o amanhecer, fazendo cálculos mentais. R$ 500 mil significariam liberdade financeira completa. Poderia terminar a faculdade sem se preocupar, fazer uma especialização, talvez até um mestrado. Poderia alugar um imóvel comercial e transformar seu sonho de escola infantil em realidade. Poderia ajudar outras crianças como ela havia sido ajudada por Dona Amélia anos atrás, mas também significaria carregar um filho durante 9 meses, desenvolver um vínculo natural com ele e depois entregá-lo para outra pessoa criar. Como seria possível fazer isso? Como poderia se desligar emocionalmente de um bebê que cresceria dentro dela? Na sexta-feira pela manhã, Clara tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. Durante o intervalo entre as aulas, ligou para o número do cartão que a doutora Helena havia entregado. Doutora Helena Torres, atendeu a voz familiar. Doutora,
Aqui é Clara Medeiros. Eu gostaria de saber mais detalhes sobre a proposta. Que bom ouvir de você, Clara. Pode comparecer hoje mesmo ao hotel às 16 horas? Desta vez, meu cliente estará presente. Acredito que vocês devam se conhecer pessoalmente antes de tomarmos qualquer decisão definitiva. O coração de Clara disparou. Até aquele momento, o empresário havia sido uma figura abstrata em sua mente. Saber que conheceria pessoalmente o homem que seria o pai biológico da criança tornou tudo muito mais real e concreto. Sim, posso estar lá. Excelente. Mesma mesa do lounge onde conversamos na segunda-feira. Clara chegou ao hotel 5 minutos antes do horário marcado, vestindo a mesma combinação de calça jeans e blusa branca, mas desta vez havia emprestado um blazer preto de Carla para parecer mais formal. Seus nervos estavam à flor da pele, e ela precisou respirar fundo várias vezes antes de entrar no lounge. A doutora Helena já estava na mesa, mas desta vez não estava sozinha. Um homem estava sentado de costas para Clara, e mesmo sem ver seu rosto, ela pôde perceber a elegância em sua postura ereta e no corte impecável do terno cinza escuro que vestia. Clara, muito obrigada por vir, cumprimentou Helena, levantando-se para beijar o rosto da jovem. Gostaria de apresentar Eduardo Fonseca. O homem se virou, e Clara sentiu sua respiração falhar por um momento. Eduardo Fonseca não se parecia em nada com a imagem que ela havia criado na mente. Esperava encontrar um empresário mais velho, talvez cinquentão, com ar sério e distante. Em vez disso, deparou-se com um homem de aproximadamente 32 anos, cabelos castanhos levemente ondulados e olhos verdes penetrantes que pareciam conseguir enxergar diretamente em sua alma. Clara, disse Eduardo, levantando-se e estendendo a mão num cumprimento firme, mas delicado. É um prazer conhecê-la. A voz dele era grave e suave ao mesmo tempo, com um sotaque levemente aristocrático que delatava a educação refinada. Clara aceitou o aperto de mão, sentindo um pequeno choque elétrico ao toque da pele masculina. O prazer é meu, Sr. Fonseca. Eduardo, por favor. Formalidades desnecessárias me deixam desconfortável. Os três se acomodaram na mesa, e Clara notou que Eduardo a observava discretamente, como se estivesse estudando sua personalidade através de pequenos gestos e expressões faciais. Eduardo é dono da Fonseca Construtora, explicou Helena, uma das maiores empresas de construção civil do Paraná, fundada pelo avô dele nos anos 50. A empresa cresceu bastante nas últimas décadas, disse Eduardo modestamente. Hoje temos projetos em todo o estado e alguns empreendimentos em Santa Catarina também. Clara assentiu impressionada, mas tentando não demonstrar. A Fonseca Construtora era um nome conhecido em Curitiba. Ela havia visto as placas da empresa em diversos canteiros de obras pela cidade, sempre associadas a empreendimentos de alto padrão. Helena me contou que você estuda pedagogia, continuou Eduardo. Pretende trabalhar com crianças? Sim, tenho o sonho de abrir uma escola infantil própria um dia, respondeu Clara, relaxando ligeiramente ao falar sobre um assunto que dominava. Acredito que os primeiros anos de vida são fundamentais para o desenvolvimento de uma pessoa. Uma educação infantil de qualidade pode transformar completamente o futuro de uma criança. Eduardo sorriu, e Clara notou que o sorriso transformava completamente sua expressão, tornando-o menos intimidante e mais acessível. É uma área muito nobre. Tenho certeza de que será uma excelente pedagoga. Obrigada, murmurou Clara, sentindo as bochechas corarem. Helena interveio suavemente. Eduardo, por que você não conta para Clara sobre sua motivação para esta decisão? O semblante de Eduardo ficou mais sério, e ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de falar. Perdi meus pais em um acidente de carro quando tinha 25 anos, começou, a voz carregada de uma tristeza controlada. Desde então, tenho administrado a empresa sozinho, tentando honrar o legado que eles construíram. Mas sinto que falta algo fundamental em minha vida. Clara se inclinou ligeiramente para a frente, interessada na história. Sempre quis ser pai. É um desejo genuíno que tenho desde jovem, mas os relacionamentos que tentei ao longo dos anos sempre esbarraram nas questões financeiras. As mulheres com quem saí demonstravam mais interesse na empresa e no patrimônio
do que em mim como pessoa. Eduardo pausou para beber um gole de água e Clara pôde ver a vulnerabilidade em seus olhos. Não quero que meu filho seja fruto de um casamento baseado em interesse financeiro. Quero que ele venha ao mundo através de uma escolha consciente e honesta de alguém que entenda exatamente qual é a situação. Você não pretende se casar nunca? Perguntou Clara, curiosa. Não estou descartando a possibilidade, mas neste momento da minha vida prefiro focar na paternidade. Se um dia encontrar alguém que me ame genuinamente, independente do dinheiro, talvez construa uma família tradicional, mas não posso esperar que isso aconteça para realizar meu sonho de ser pai. A honestidade brutal de Eduardo tocou Clara de uma forma inesperada. Ela havia crescido sem pai e sabia como era importante ter uma figura paterna presente e amorosa na vida de uma criança. E como funcionaria a questão prática? Perguntou Clara, ainda tentando entender completamente a proposta. Helena assumiu a resposta. Fertilização in vitro em uma clínica especializada. Acompanhamento médico completo durante toda a gestação. Eduardo custearia todos os exames, medicamentos e cuidados necessários. Você receberia metade da compensação financeira no início da gravidez e a outra metade após o nascimento. E depois do nascimento, o bebê ficaria comigo, respondeu Eduardo. Legalmente, eu seria registrado como pai. Você teria participado de um programa de gestação assistida, sem nenhuma obrigação ou responsabilidade posterior. Clara assentiu, tentando processar todas as informações. Era uma situação completamente fora de sua experiência de vida, mas começava a entender a lógica por trás da proposta. Posso fazer algumas perguntas pessoais? Perguntou Clara, olhando diretamente para Eduardo. Claro. Como posso ter certeza de que o senhor seria um bom pai? Que tipo de educação daria para essa criança? Eduardo sorriu novamente, claramente apreciando a pergunta. Fui criado por pais amorosos que sempre priorizaram valores como honestidade, trabalho duro e compaixão pelo próximo. Pretendo educar meu filho da mesma forma. Ele terá acesso às melhores escolas, mas também aprenderá a importância de ajudar quem tem menos. Quero que ele cresça sabendo que o dinheiro é uma ferramenta para fazer o bem, não um fim em si mesmo. E se for uma menina? Será criada com os mesmos valores e as mesmas oportunidades, respondeu Eduardo sem hesitar. Acredito que as mulheres devem ter todas as possibilidades profissionais e pessoais que desejarem. Clara se sentia cada vez mais impressionada com as respostas de Eduardo. Ele parecia genuíno em suas intenções e demonstrava ter refletido profundamente sobre as responsabilidades da paternidade. Helena me explicou sobre a compensação financeira, disse Clara. 500 mil reais é um valor muito alto. Para mim, não há preço para a possibilidade de ser pai, respondeu Eduardo. Além disso, você estaria dedicando 9 meses da sua vida para realizar meu sonho. É o mínimo que posso fazer para reconhecer essa generosidade. Eu precisaria interromper os estudos? De forma alguma, interveio Helena. Gestação não é doença. Com acompanhamento médico adequado, você poderia continuar sua rotina normal durante quase toda a gravidez. Clara sentiu que tinha ouvido o suficiente por enquanto. Sua cabeça estava girando com tantas informações e possibilidades. Posso ter mais alguns dias para decidir? Naturalmente, respondeu Eduardo. É uma decisão muito importante, que deve ser tomada com calma e reflexão. Ele tirou um cartão do bolso e entregou para Clara. Aqui está meu número direto. Se tiver qualquer dúvida ou quiser conversar mais, pode me ligar a qualquer hora. Clara guardou o cartão, notando que era feito em papel de alta qualidade, com letras douradas em relevo. Muito obrigada pela conversa, disse ela, levantando-se da mesa. Foi esclarecedor conhecer vocês dois pessoalmente. Eduardo se levantou também e apertou novamente a mão de Clara. O sentimento é recíproco, Clara. Espero que possamos trabalhar juntos. No caminho de volta para casa, Clara se perguntou por que sentia uma estranha ansiedade em relação a Eduardo. Ele era exatamente o tipo de homem que ela sempre imaginou estar completamente fora de sua liga. Bonito, inteligente, bem-sucedido e aparentemente bondoso. Era perigoso começar a vê-lo como algo além de um contratante em uma transação comercial.
Naquela noite, Clara tomou a decisão final. Não pelos 500 mil reais, embora eles fossem importantes. Não pela oportunidade de realizar seus sonhos profissionais, embora isso também pesasse. Ela decidiu aceitar porque acreditava que Eduardo seria realmente um bom pai e uma criança merecia nascer em um lar amoroso e estável. Na manhã de sábado, ligou para o número que Eduardo havia dado. Eduardo Fonseca. Atendeu ele já no segundo toque. Eduardo, aqui é Clara, eu decidi aceitar a proposta. O silêncio do outro lado da linha durou alguns segundos, e Clara chegou a pensar que a ligação havia caído. Clara, você tem certeza absoluta? Não quero que se sinta pressionada. Tenho certeza, respondeu ela com mais firmeza do que se sentia. Quando podemos começar os procedimentos? Helena cuidará de todos os detalhes médicos e legais. Posso passar o telefone dela para você ainda hoje. Clara. Sim? Muito obrigado. Você está realizando o maior sonho da minha vida. Depois de desligar, Clara sentiu uma mistura de excitação e terror. Havia acabado de concordar em carregar o filho de um homem que mal conhecia, em troca de uma quantia de dinheiro que mudaria sua vida para sempre. Não havia mais volta. Sua vida havia oficialmente se dividido em antes e depois daquela decisão. Os exames médicos preliminares começaram na segunda-feira seguinte. A clínica de reprodução humana da doutora Helena ficava no bairro Batel, uma região nobre de Curitiba, onde os consultórios médicos ocupavam edifícios elegantes com fachadas de vidro e jardins paisagísticos. Clara nunca havia pisado em um lugar tão sofisticado para cuidar da própria saúde, acostumada com os postos de saúde públicos do seu bairro. Os exames são extensos, porque precisamos garantir que você esteja em perfeitas condições de saúde para a gestação, explicou a doutora Helena, conduzindo Clara através de corredores imaculados, decorados com quadros abstratos e plantas ornamentais. Faremos exames de sangue completos, ultrassom pélvico, teste de hormônios, avaliação nutricional e psicológica. Clara assentiu, ainda se adaptando ao ambiente luxuoso. As cadeiras da sala de espera eram de couro macio. Havia revistas internacionais sobre as mesas de centro e o ar tinha um leve aroma de lavanda que vinha de difusores discretamente posicionados. Eduardo insistiu em cobrir todos os custos, continuou a médica, incluindo exames adicionais que considero importantes como mapeamento genético e avaliação cardíaca completa. Durante a primeira bateria de exames, Clara conheceu uma equipe médica impressionante. Além da doutora Helena, havia um cardiologista, uma nutricionista, uma psicóloga especializada em gestação assistida e até mesmo um personal trainer que desenvolveria um programa de exercícios específico para ela. Nunca me senti tão cuidada medicamente, comentou Clara com Carla naquela noite. Havia decidido contar parte da verdade para a amiga, explicando que havia conseguido participar de um programa médico experimental que pagava bem e exigia acompanhamento intensivo. Que tipo de programa médico paga 500 mil reais? Perguntou Carla, desconfiada. É um estudo sobre nutrição e desenvolvimento fetal, inventou Clara, odiando ter que mentir para a melhor amiga. Uma pesquisa internacional muito importante. Carla franziu a testa. Claramente não convencida, mas não insistiu no assunto. Eduardo aparecia na clínica sempre que tinha exames a fazer também. Os procedimentos de fertilização in vitro exigiam sincronização entre os ciclos reprodutivos de ambos, e Clara gradualmente se acostumou a encontrá-lo nas salas de espera, sempre vestindo ternos impecáveis e cumprimentando-a com um sorriso genuíno que fazia seu coração acelerar. Como estão os estudos? Perguntou Eduardo numa tarde de quarta-feira, enquanto aguardavam ser chamados para exames diferentes. Bem, graças a Deus. Estou conseguindo conciliar com os exames sem prejuízo para as notas, respondeu Clara, notando como Eduardo parecia genuinamente interessado em sua vida acadêmica. Que matérias está cursando neste semestre? Psicologia da educação, metodologia do ensino infantil, gestão escolar e literatura infantil. Literatura infantil deve ser fascinante, comentou Eduardo. Quais autores estão estudando? Clara se animou falando sobre Monteiro Lobato, Ana Maria Machado e os clássicos da literatura mundial adaptados para crianças. Eduardo ouvia com atenção,
fazendo perguntas inteligentes que demonstravam cultura ampla e interesse genuíno. Você parece conhecer bastante sobre educação para alguém que trabalha com construção civil, observou Clara. Eduardo sorriu. Meus pais sempre valorizaram muito a educação. Minha mãe era professora antes de se casar. Ela dizia que a construção civil constrói casas, mas a educação constrói pessoas. A frase tocou Clara profundamente. Era exatamente o tipo de mentalidade que esperava encontrar no pai de uma criança. 2 semanas depois dos primeiros exames, a doutora Helena anunciou que ambos estavam em condições ideais para o procedimento de fertilização in vitro. Clara sentiu uma mistura de excitação e nervosismo. Em poucos dias, estaria oficialmente carregando o filho de Eduardo. Gostaria de sugerir algo, disse Eduardo durante uma pausa entre os exames. Estavam tomando café na lanchonete sofisticada da clínica e Clara notou como ele parecia mais tenso que o usual. O que é? Depois que você engravidar, gostaria muito que considerasse se mudar para minha casa. Tenho uma mansão grande com vários quartos e ficaria mais tranquilo sabendo que você tem todos os cuidados necessários. Clara quase engasgou com o café. Se mudar para sua casa. Seria temporário apenas durante a gestação, explicou Eduardo rapidamente. Você teria um quarto próprio, total privacidade e uma funcionária muito especial cuidaria de você. Dona Carmen trabalha lá há 15 anos, é praticamente da família. A proposta era tentadora, mas Clara sentia receio de aceitar. Viver na casa de Eduardo significaria conviver diariamente com ele, e ela já havia notado como sua presença a afetava de maneiras que não deveria. Eu não sei, Eduardo. É uma mudança muito grande. Pense com carinho, pediu ele, tocando delicadamente a mão dela sobre a mesa. Minha única preocupação é com seu bem-estar e o do bebê. O toque da mão masculina fez Clara estremecer. Havia algo na forma como Eduardo a tratava que ia muito além de um interesse puramente comercial. Ele demonstrava cuidado, atenção e um carinho que começava a confundir seus sentimentos. O procedimento de fertilização in vitro foi realizado numa manhã de quinta-feira, com Clara ligeiramente sedada e Eduardo aguardando ansiosamente na sala ao lado. A doutora Helena conduziu tudo com profissionalismo absoluto, explicando cada etapa do processo. Agora é aguardar, disse a médica depois do procedimento. Em 2 semanas faremos o primeiro teste para confirmar se deu certo. Durante essas 2 semanas, Eduardo ligava todos os dias para saber como Clara estava se sentindo. Mandava flores para a livraria onde ela trabalhava, sempre com cartões escritos à mão, desejando que ela estivesse bem. Pagou 1 mês adiantado de salário dela na livraria para que ela pudesse reduzir as horas de trabalho caso se sentisse cansada. Esse seu patrão da pesquisa médica está sendo muito atencioso, comentou Carla, observando o 3º buquê da semana chegar para Clara. Ele é cuidadoso, respondeu Clara, sentindo as bochechas corarem. No dia do teste de gravidez, Clara acordou com um nervosismo diferente de tudo que já havia sentido. Eduardo havia se oferecido para buscá-la em casa e levá-la até a clínica, e ela aceitou, curiosa para conhecer o carro dele. Quando desceu do prédio, encontrou Eduardo encostado numa BMW preta reluzente, vestindo calça jeans escura e uma camisa social azul claro que realçava seus olhos verdes. Era a primeira vez que o via vestido de forma mais casual, e Clara achou que ele ficava ainda mais bonito assim. Bom dia, cumprimentou ele, abrindo a porta do passageiro para ela com um gesto cavalheiresco. Bom dia, Eduardo, respondeu Clara, impressionada com o interior do carro. Os bancos de couro bege eram mais confortáveis que qualquer sofá que já havia sentado. Durante o trajeto até a clínica, conversaram sobre assuntos triviais, mas Clara notou que Eduardo estava tão nervoso quanto ela. Suas mãos apertavam o volante com mais força que o necessário, e ele checava constantemente o relógio no painel. Você está bem? Perguntou Clara. Nervoso, admitiu Eduardo com um sorriso tenso. Sei que é estranho, mas sinto como se hoje fosse descobrir se vou ser pai ou não. A honestidade dele tocou Clara. Eduardo não estava fingindo que aquilo era apenas uma transação comercial. Para ele, era genuinamente sobre realizar o sonho da paternidade. Na clínica, a doutora Helena fez um exame de sangue em Clara
e pediu que aguardassem 1 hora para o resultado. Eduardo e Clara se instalaram na sala de espera, ambos visivelmente ansiosos. Clara, disse Eduardo de repente, independentemente do resultado, quero que saiba que admiro muito sua coragem. Não é fácil fazer o que você está fazendo. Obrigada, Eduardo. Isso significa muito para mim. E quero insistir no convite para se mudar para minha casa, caso o teste seja positivo. Tenho uma cozinheira maravilhosa que cuidaria de sua alimentação, um motorista que poderia levá-la onde precisasse, e você teria todo o conforto necessário. Clara estava prestes a responder quando a doutora Helena apareceu na sala de espera, carregando uma pasta e sorrindo amplamente. Tenho uma excelente notícia, anunciou a médica. Clara, você está grávida. Eduardo ficou pálido por um segundo. Depois, um sorriso radiante se espalhou por seu rosto. Ele se levantou da cadeira e, num impulso, abraçou Clara delicadamente. Obrigado, sussurrou ele no ouvido dela. Muito obrigado. Clara sentiu o coração disparar com o abraço. O perfume masculino de Eduardo, a firmeza de seus braços ao redor dela, o calor de sua respiração próxima ao pescoço. Era perigosamente agradável. Parabéns para vocês dois, disse a doutora Helena. Agora começamos o acompanhamento pré-natal propriamente dito. No caminho de volta para casa, Eduardo estava eufórico. Falava sobre nomes para o bebê, sobre como prepararia o quarto infantil, sobre quantos livros de pedagogia compraria para se preparar melhor para a paternidade. Clara, agora aceita se mudar para minha casa? Insistiu ele quando pararam em frente ao prédio dela. Clara olhou pela janela do carro para o prédio simples onde morava, depois para Eduardo, que a observava com expectativa genuína. Está bem, disse ela finalmente, mas com algumas condições. Qualquer uma. Quero continuar pagando minhas próprias contas, estudando normalmente e mantendo minha independência. Não quero me sentir uma aproveitadora. Combinado, concordou Eduardo imediatamente. Quando pode se mudar? Que tal no fim de semana? Perfeito. Vou pedir para Dona Carmen preparar tudo. Naquela noite, Clara contou para Carla que precisaria se mudar temporariamente por causa da pesquisa médica. A amiga não gostou nada da notícia, mas acabou ajudando Clara a fazer as malas. Você tem certeza de que sabe o que está fazendo? Perguntou Carla enquanto dobrava as roupas de Clara. Nem um pouco, admitiu Clara. Mas sinto que é o caminho certo. No sábado pela manhã, Eduardo chegou pontualmente para buscar Clara e suas poucas pertences. Ele próprio insistiu em carregar as malas até o carro, tratando os pertences dela com cuidado, como se fossem objetos preciosos. Pronta para conhecer sua nova casa? Perguntou ele, dirigindo através dos bairros nobres de Curitiba. Clara assentiu, curiosa e nervosa. Quando chegaram ao bairro Água Verde e Eduardo estacionou em frente a um portão imponente, Clara sentiu a respiração falhar. A casa era mais uma mansão do que uma residência comum, com jardins extensos, garagem para vários carros e uma arquitetura que mesclava elementos clássicos e modernos. Meu Deus, Eduardo, murmurou Clara, isso é uma casa ou um hotel? Ele riu, claramente satisfeito com a reação dela. É grande demais para uma pessoa só. Vai ficar muito melhor com você aqui. A primeira pessoa que Clara conheceu foi Dona Carmen, uma senhora de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos presos num coque e um sorriso maternal que imediatamente a tranquilizou. Que menina linda, disse Dona Carmen, abraçando Clara como se fosse uma filha querida. Eduardo me contou tudo. Pode ficar tranquila, minha querida. Vou cuidar de você como se fosse minha própria filha. Eduardo conduziu Clara através da casa, mostrando a biblioteca impressionante, a sala de música com um piano de cauda, a cozinha gourmet onde Dona Carmen reinava absoluta e, finalmente, a suíte que seria dela durante os próximos meses. O quarto era maior que todo o apartamento que Clara dividia com Carla. Havia uma cama king size, uma poltrona de leitura posicionada próxima à janela com vista para os jardins, uma escrivaninha antiga onde poderia estudar e um banheiro privativo com banheira de hidromassagem. Se precisar de qualquer coisa, é só pedir, disse Eduardo parado na porta do quarto. Dona Carmen conhece todos os meus hábitos.
Então ela pode te orientar sobre os horários das refeições e a rotina da casa. Eduardo, disse Clara, tocando levemente o braço dele. Obrigada por tudo isso. É muito mais do que eu esperava. Ele sorriu e Clara notou que seu olhar demorou alguns segundos mais que o necessário no rosto dela. É o mínimo que posso fazer, Clara. Você está carregando meu filho. Naquela primeira noite na mansão, Clara jantou com Eduardo numa mesa de mogno, que comportaria facilmente 12 pessoas. Dona Carmen havia preparado um salmão grelhado com legumes que estava delicioso, acompanhado de um suco natural, especialmente escolhido para gestantes. Como foi morar fora de casa pela primeira vez? Perguntou Eduardo, claramente interessado em conhecê-la melhor. Assustador no início, admitiu Clara, mas aprendi a valorizar a independência. Dona Amélia, minha avó, sempre disse que a vida ensina a gente a ser forte, mesmo quando não queremos. Ela parece ter sido uma pessoa especial. Era. Me criou sozinha depois que meus pais morreram num acidente. Me ensinou que honestidade e trabalho duro são os únicos caminhos dignos. Eduardo assentiu, claramente tocado pela história. Tenho certeza de que ela ficaria orgulhosa da mulher que você se tornou. Durante as semanas seguintes, Clara se adaptou à rotina da mansão. Acordava cedo, tomava café da manhã preparado por Dona Carmen, ia para a faculdade no transporte escolar que Eduardo havia contratado especialmente para ela e retornava no final da tarde para estudar na biblioteca impressionante da casa. Eduardo chegava do trabalho por volta das 7 da noite, sempre perguntando como ela havia passado o dia, se estava se sentindo bem, se precisava de alguma coisa. Jantavam juntos quase todas as noites, conversando sobre os mais variados assuntos. Clara descobriu que Eduardo era um homem culto, bem lido e surpreendentemente engraçado quando se sentia à vontade. Era perigoso como estava se acostumando àquela vida de conforto e atenção. Mais perigoso ainda era como aguardava ansiosa o momento em que Eduardo chegava do trabalho, como seu coração acelerava quando ele sorria para ela, como começava a se sentir em casa naquela mansão que definitivamente não era seu lugar. Uma noite, depois de um jantar particularmente agradável, onde Eduardo havia contado histórias divertidas sobre clientes excêntricos da construtora, Clara se deu conta de uma verdade assustadora. Estava se apaixonando pelo pai do filho que carregava, e isso não estava nos planos de ninguém. As semanas na mansão passaram como um sonho dourado para Clara. A rotina que se estabeleceu entre ela e Eduardo era surpreendentemente harmoniosa, como se fossem dois velhos amigos reencontrando-se após uma longa separação. Eduardo chegava do trabalho sempre perguntando sobre seu dia, interessado genuinamente em seus estudos, em como estava se sentindo com a gravidez, se Dona Carmen estava cuidando bem dela. Como foi a aula de metodologia hoje? Perguntou Eduardo numa terça-feira, enquanto jantavam salmão com risoto de aspargos que Dona Carmen havia preparado especialmente pensando na alimentação da gestante. Estudamos sobre a importância da música no desenvolvimento infantil, respondeu Clara, animada. É fascinante como a exposição à música clássica pode estimular a formação neural das crianças. Eduardo sorriu, colocando o garfo no prato e apoiando o queixo na mão, observando Clara com atenção total. Você fica radiante quando fala sobre educação. É lindo de ver. Clara sentiu as bochechas corarem. Eduardo tinha essa forma de olhar para ela que fazia seu coração disparar, como se ela fosse a pessoa mais interessante do mundo. Na verdade, continuou Eduardo parecendo hesitante, há algo que venho querendo te perguntar há semanas. O que é? Você gostaria de aprender piano? Sei que disse que sempre teve vontade, e bem, eu toco há muitos anos. Poderia te ensinar, se quiser. Os olhos de Clara se iluminaram. Desde criança sonhava em aprender piano, mas nunca tivera condições de pagar aulas. Era um dos seus sonhos mais secretos e românticos. Você faria isso por mim? Seria um prazer, respondeu Eduardo, e Clara notou um brilho especial em seus olhos verdes. Podemos começar amanhã à noite, se você quiser. Naquela noite, Clara mal conseguiu dormir de ansiedade. Quando chegou da faculdade no dia seguinte, encontrou Eduardo na sala de música, já esperando por ela. Ele havia trocado o terno por uma calça jeans e uma camisa casual, e Clara achou que ele ficava ainda mais bonito assim, menos formal,
e mais acessível. Pronta para sua primeira aula? Perguntou ele, patinhando o banco do piano de cauda. Clara se aproximou do instrumento imponente, passando os dedos delicadamente sobre as teclas de marfim. O som que saiu foi desafinado e tímido, mas Eduardo sorriu encorajadoramente. Primeiro vamos aprender a posição correta das mãos, disse ele, sentando-se ao lado dela no banco. Posso? Clara assentiu, e Eduardo gentilmente pegou suas mãos, posicionando-as sobre as teclas. O toque dele era quente e firme, e Clara sentiu uma corrente elétrica percorrer seus braços. Os dedos devem ficar curvos, como se você estivesse segurando uma bolinha. Assim, murmurou Eduardo, sua voz próxima ao ouvido dela, enquanto ajustava a posição de cada dedo. A proximidade dele era perturbadora e deliciosa ao mesmo tempo. Clara podia sentir o perfume masculino, o calor do corpo dele ao seu lado, a concentração em seu rosto enquanto explicava os fundamentos da técnica pianística. Agora vamos tentar uma escala simples, disse Eduardo, colocando suas próprias mãos sobre as teclas e tocando uma sequência melódica suave. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Tenta repetir. Clara tentou imitar os movimentos, mas seus dedos se atrapalhavam nas teclas. Eduardo riu baixinho, um som agradável que a fez relaxar. É normal no início. Quando eu era criança, minha professora dizia que piano é como andar de bicicleta. Parece impossível até você conseguir, depois vira automático. Você aprendeu criança? Minha mãe insistiu que eu tivesse educação musical, respondeu Eduardo, uma sombra de tristeza passando por seus olhos. Ela dizia que a música alimenta a alma de uma forma que nada mais consegue. Ela tinha razão, disse Clara suavemente. Deve ser uma saudade difícil de carregar. Eduardo ficou em silêncio por um momento, depois voltou a focar nas teclas. Toca comigo, pediu ele, posicionando as mãos de Clara novamente. Uma música bem simples. Ele começou a tocar uma melodia doce e melancólica, guiando os dedos de Clara para acompanhar a harmonia básica. Era uma música que Clara não conhecia, mas que soava familiar e reconfortante. Que música é essa? Perguntou ela, concentrada em não errar as notas. Uma composição minha, admitiu Eduardo um pouco embaraçado. Compus anos atrás numa fase difícil da vida. É lindíssima. Ainda não está terminada, disse Eduardo, parando de tocar e olhando diretamente para Clara. Talvez você me ajude a encontrar o final. Havia algo no olhar dele que fez Clara se sentir especial, como se ela fosse realmente capaz de ajudá-lo a completar não apenas a música, mas algo maior em sua vida. As aulas de piano se tornaram o momento favorito do dia para Clara. Toda noite, após o jantar, eles se reuniam na sala de música. Eduardo era um professor paciente e encorajador, nunca demonstrando irritação quando ela errava as mesmas notas repetidamente. Com o passar das semanas, Clara notou que as aulas estavam se tornando mais íntimas. Eduardo sentava cada vez mais próximo dela no banco. Suas mãos permaneciam sobre as dela mais tempo que o necessário, e os olhares entre eles se tornavam mais intensos e demorados. Você está progredindo muito rápido, comentou Eduardo numa quinta-feira, depois que Clara conseguiu tocar uma música simples de Mozart, inteira sem erros. Tem talento natural. Tenho um professor excepcional, respondeu Clara, virando-se para olhá-lo. Eduardo estava tão próximo que ela podia ver os pequenos pontos dourados em seus olhos verdes. Clara, murmurou Eduardo, sua voz ficando mais grave. Há algo que preciso te dizer. O coração de Clara acelerou. Havia semanas que sentia uma tensão crescente entre eles, uma atração que ia muito além da situação formal que haviam estabelecido. O que é? Eduardo hesitou, parecendo lutar contra alguma decisão interna. Finalmente, estendeu a mão e tocou delicadamente o rosto dela. Estou me apaixonando por você, confessou ele, a voz quase um sussurro. Sei que é complicado, sei que não estava nos planos, mas não consigo controlar o que sinto. Clara sentiu o mundo girar ao redor. Aquelas eram as palavras que secretamente esperava ouvir, mas que, ao mesmo tempo, a aterrorizavam pelas complicações que traziam. Eduardo, eu... Não precisa responder agora, interrompeu ele gentilmente. Só queria que soubesse que você não é apenas a mãe do meu filho. Você se tornou alguém muito especial para mim.
Naquela noite, Clara ficou acordada até altas horas, repassando as palavras de Eduardo na mente. Ela também estava se apaixonando por ele, mas tinha medo de que fosse apenas o resultado da situação artificial em que viviam. Como saber se seus sentimentos eram genuínos ou se eram apenas uma confusão emocional causada pela gravidez e pela convivência próxima? Na semana seguinte, chegou o dia da consulta de ultrassom da 12ª semana de gestação. Clara estava ansiosa para ver o bebê pela primeira vez, e Eduardo havia pedido permissão para acompanhá-la. "Pronta para conhecer nosso bebê?" perguntou Eduardo no caminho para a clínica, segurando a mão dela delicadamente. "Muito ansiosa", admitiu Clara. "E você?" "Nervoso como nunca estive na vida", confessou Eduardo, apertando levemente a mão dela. Na clínica, a doutora Helena os recebeu com um sorriso radiante e os conduziu até a sala de ultrassom. Clara se deitou na maca e Eduardo se posicionou ao lado dela, segurando sua mão enquanto a médica preparava o equipamento. "Vamos ver como está nosso pequeno", disse a doutora Helena, aplicando o gel na barriga já ligeiramente arredondada de Clara. O monitor se iluminou com imagens em preto e branco, e Clara segurou a respiração quando viu pela primeira vez a forma pequenina que crescia dentro dela. Era real, concreto, milagroso. "Aqui está o coração", apontou a doutora Helena, e todos puderam ouvir o som ritmado das batidas cardíacas ecoando pela sala. Eduardo apertou a mão de Clara, e ela viu lágrimas de emoção em seus olhos. "É perfeito", murmurou ele. A doutora Helena continuou examinando, movendo o transdutor pela barriga de Clara e fazendo anotações no computador. De repente, ela franziu a testa e se concentrou mais numa área específica. "Que foi, doutora?" perguntou Clara, preocupada. "Um momento, por favor", disse a médica, ajustando controles no equipamento e observando a tela com mais atenção. O silêncio na sala ficou tenso. Clara e Eduardo trocaram olhares preocupados, imaginando se algo estava errado com o bebê. Finalmente, a doutora Helena sorriu amplamente e se virou para eles. "Tenho uma surpresa para vocês", anunciou. "São gêmeos." O mundo parou. Clara sentiu como se todo o ar tivesse saído de seus pulmões. Eduardo ficou completamente imóvel, o rosto perdendo toda a cor. "Gêmeos?" repetiu Clara, a voz saindo fraca. "Sim, 2 bebês perfeitamente saudáveis. Aqui está o primeiro." A médica apontou para uma forma na tela. "E aqui está o segundo. 2 cabecinhas, 2 corações batendo." Clara olhou para Eduardo esperando ver a mesma surpresa e alegria que sentia, mas o que encontrou foi uma expressão de choque total. Ele havia soltado sua mão e estava olhando para a tela como se não conseguisse processar a informação. "2 bebês", murmurou Eduardo, mais para si mesmo que para as outras pessoas na sala. "Parabéns para vocês 2", disse a doutora Helena, claramente animada. "Gestação gemelar exige cuidados extras, mas ambos os bebês estão se desenvolvendo perfeitamente." Durante o resto do exame, Eduardo permaneceu em silêncio, respondendo apenas com monossílabos quando a médica fazia perguntas. Clara sentia uma ansiedade crescente no peito, percebendo que a notícia havia causado um impacto muito diferente do esperado. No caminho de volta para casa, o silêncio dentro do carro era pesado e desconfortável. Eduardo dirigia com expressão fechada, perdido em pensamentos que claramente o perturbavam. "Eduardo", disse Clara finalmente, "você está bem?" "Preciso processar isso", respondeu ele, sem tirar os olhos da estrada. "Gêmeos muda tudo." "Como assim?" Eduardo não respondeu imediatamente. Quando chegaram em casa, ele parou o carro na garagem e ficou sentado por alguns segundos, as mãos apertando o volante. "É mais complicado do que eu havia planejado", disse ele finalmente. 2 bebês significam 2 heranças para dividir, 2 vezes mais responsabilidade, 2 vezes mais... Ele não terminou a frase, mas Clara entendeu. A alegria e o romantismo que haviam construído nas últimas semanas foram substituídos por uma realidade crua e calculista que ela havia preferido ignorar. "Você não quer mais os bebês?" perguntou Clara, a voz trêmula. "Não é isso", respondeu Eduardo rapidamente. "Claro que quero, é só que preciso repensar algumas coisas. Questões práticas, legais, financeiras." Clara saiu do carro em silêncio,
sentindo uma dor no peito que não tinha nada a ver com a gravidez. Eduardo a seguiu até a casa, mas sua atitude havia mudado completamente. Ele estava distante, formal, como se fossem novamente estranhos. "Vou trabalhar no escritório", anunciou ele quando chegaram na sala. "Preciso fazer algumas ligações, resolver alguns assuntos urgentes." Clara assentiu, tentando esconder a decepção. "Claro, entendo." Naquela noite, jantaram em silêncio. Eduardo comeu rapidamente e se desculpou, dizendo que tinha muito trabalho para terminar. Não houve aula de piano. Não houve a conversa carinhosa de sempre. Clara se sentiu como uma intrusa na casa onde havia começado a se sentir em casa. Durante os dias seguintes, Eduardo se manteve distante. Chegava tarde do trabalho, passava horas no escritório fazendo ligações para advogados e contadores e evitava ficar a sós com Clara. As refeições juntos se tornaram raras e tensas quando aconteciam. Clara tentava entender a reação dele, mas sentia como se a descoberta dos gêmeos tivesse desfeito toda a proximidade e carinho que haviam construído. Era como se Eduardo estivesse se lembrando de que aquilo era uma transação comercial, não um relacionamento real. "Menina, você anda triste", comentou Dona Carmen numa tarde, enquanto preparava um lanche especial para Clara. "O menino Eduardo também está estranho, fechado." "Vocês brigaram?" "É complicado, Dona Carmen", respondeu Clara, mexendo distraidamente o chá que a senhora havia preparado. "Escuta o que uma mulher velha vai te dizer, querida. Homem fica assustado quando as coisas ficam sérias de verdade. Eles gostam de controlar tudo, planejar tudo. Quando a vida manda uma surpresa, eles ficam perdidos igual criança no parque. Mas ele está agindo como se eu fosse um problema que precisa ser resolvido." Dona Carmen se sentou ao lado de Clara e segurou suas mãos com carinho maternal. "Eduardo perdeu os pais muito jovem, minha querida. Desde então, ele tem medo de se apegar demais às pessoas, medo de perder outra vez. Esses bebês te trouxeram para a vida dele de um jeito que ele não esperava. Agora tem medo de ficar dependente da sua presença. Então o que eu faço? Tenha paciência, menina. Deixa o coração dele entender o que a cabeça ainda está negando." Mas Clara começou a questionar se Dona Carmen estava certa ou se Eduardo simplesmente havia percebido que a situação estava fugindo do controle dele. Talvez ele estivesse se arrependendo de toda a proximidade que haviam desenvolvido. Talvez a descoberta dos gêmeos tivesse sido o lembrete que ele precisava de que Clara era apenas uma prestadora de serviços, não alguém por quem se apaixonar. Uma semana depois do ultrassom, Clara tomou uma decisão que parecia a única lógica naquele momento de confusão e dor. Se Eduardo queria distância, ela daria a ele toda a distância que precisasse. Clara tomou a decisão numa manhã nebulosa de sexta-feira, quando acordou e percebeu que havia passado 3 noites consecutivas jantando sozinha, enquanto Eduardo trabalhava até tarde no escritório. A casa, que antes lhe parecia acolhedora, agora se sentia fria e desconfortável, como se ela fosse uma intrusa que havia ultrapassado os limites da hospitalidade. Dona Carmen percebeu imediatamente a mudança no comportamento de Clara durante o café da manhã. "Vai sair cedo hoje, querida?" perguntou a senhora, notando que Clara havia comido apenas metade da fruta e mal havia tocado nas torradas integrais, especialmente preparadas para ela. "Na verdade, Dona Carmen", disse Clara, respirando fundo para juntar coragem, "acho que vou voltar para meu apartamento." A colher de Dona Carmen parou no ar, carregada de geleia de frutas vermelhas. "Como assim, menina? Aconteceu alguma coisa?" "As coisas mudaram depois que descobrimos que são gêmeos", explicou Clara, tentando manter a voz firme. "Eduardo está claramente desconfortável com a situação e talvez seja melhor mantermos o acordo original. Ele fica com os bebês quando nascerem, eu recebo o pagamento e cada um segue sua vida." Dona Carmen deixou a colher no prato e se sentou ao lado de Clara, seu rosto maternal carregado de preocupação. "Clara, minha filha, você tem certeza de que isso é o que quer?" "É o que faz mais sentido", respondeu Clara, embora sua voz traísse a incerteza que sentia. "Eu me envolvi emocionalmente demais. Foi um erro." "E Eduardo, você vai conversar com ele antes de tomar essa decisão?"
Clara balançou a cabeça negativamente. Eduardo deixou bem claro que prefere distância. Estou apenas respeitando o que ele quer. Naquela manhã, enquanto Eduardo estava no trabalho, Clara fez as malas rapidamente, tentando não pensar muito sobre o que estava fazendo. Guardou as poucas roupas que havia trazido, os livros de faculdade, o caderno onde anotava as lições de piano que Eduardo lhe ensinara. Cada objeto que colocava na mala parecia carregar uma memória dolorosa dos últimos 2 meses. Dona Carmen a ajudou em silêncio, claramente discordando da decisão, mas respeitando a determinação da jovem. Onde vai ficar, menina? Aquele apartamento pequeno que dividia com a amiga? Carla já arrumou outro lugar para morar, mas ela disse que posso voltar temporariamente até encontrar algo próprio, explicou Clara, fechando a última mala. Com o dinheiro que Eduardo já me deu, consigo alugar um lugar decente. E os bebês? Como Eduardo vai acompanhar a gravidez se você estiver longe? Continuarei fazendo todas as consultas com a doutora Helena. Eduardo pode participar quando quiser. Não estou tirando dele o direito de acompanhar os filhos. Dona Carmen suspirou profundamente. Essa casa vai ficar muito vazia sem você, querida. Clara sentiu lágrimas picar em seus olhos. Dona Carmen havia se tornado mais que uma funcionária da casa. Era como uma mãe que ela nunca tivera. Vou sentir saudade da senhora também. Promete que vai me ligar se precisar de qualquer coisa e que vai continuar se alimentando bem por causa dos bebês? Prometo, disse Clara, abraçando a senhora com carinho. Clara chamou um táxi e saiu da mansão enquanto Eduardo estava no trabalho, deixando apenas um bilhete explicando sua decisão. Não teve coragem de se despedir pessoalmente, sabendo que perderia a determinação se olhasse nos olhos verdes dele mais uma vez. O apartamento de Carla, no bairro Portão, parecia ainda menor depois de 2 meses na mansão de Eduardo. O quarto que Clara ocuparia temporariamente tinha espaço apenas para uma cama de solteiro e um pequeno armário, mas era limpo e acolhedor à sua maneira. Tem certeza de que fez a coisa certa? Perguntou Carla pela 3ª vez, enquanto ajudava Clara a desfazer as malas. Não sei de mais nada, Carla, admitiu Clara, se sentando pesadamente na cama. Só sei que não conseguia mais ficar naquela casa fingindo que tudo estava normal. Mas você disse que se apaixonou por ele. E foi exatamente esse o problema, respondeu Clara. Não era para ter acontecido. Era para ser apenas um acordo comercial e eu confundi as coisas. E se ele sentir a mesma coisa? Clara riu sem humor. Eduardo deixou bem claro que a descoberta dos gêmeos mudou tudo para ele. Acho que ele percebeu que estava se envolvendo demais e deu um passo atrás. Naquela noite, o telefone de Clara tocou insistentemente por quase 1 hora. O nome de Eduardo aparecia na tela várias vezes, mas ela não teve coragem de atender. Finalmente, ele parou de ligar e mandou uma mensagem de texto. Preciso conversar com você. Por favor, atenda o telefone. Clara leu a mensagem e guardou o celular na gaveta sem responder. Durante os dias seguintes, Eduardo tentou contato de várias formas. Ligações, mensagens de texto, e-mails, até mesmo apareceu na livraria onde Clara trabalhava antes da gravidez. Mas ela pediu para a gerente dizer que estava ocupada demais para receber visitas. A verdade era que Clara tinha medo de falar com Eduardo, medo de que ele tentasse convencê-la a voltar apenas por sentir pena dela ou por causa dos bebês. Medo de que ele quisesse esclarecer definitivamente que seus sentimentos não eram correspondidos. Em ambos os casos, ela preferia manter distância. As semanas passaram lentamente. Clara continuou frequentando as aulas na universidade, mas sua mente estava constantemente dispersa. Os professores notaram sua distração e suas notas começaram a declinar ligeiramente. Ela tentava se concentrar nos estudos, mas constantemente se pegava pensando em Eduardo, nas aulas de piano, nas conversas durante os jantares, na forma como ele olhava para ela quando tocavam música juntos. A primeira consulta pré-natal depois da mudança foi particularmente difícil. A doutora Helena a recebeu com expressão preocupada. Como você está se sentindo, Clara? Notei que perdeu um pouco de peso desde a última consulta. Estou bem, mentiu Clara. Apenas me adaptando a algumas mudanças. Eduardo mencionou que você se mudou da casa dele. Posso perguntar por quê?
Clara sentiu o rosto corar. Achamos que seria melhor manter as coisas mais profissionais. A médica a estudou cuidadosamente. Clara, entendo que a situação de vocês é delicada, mas como médica, preciso enfatizar a importância de minimizar o estresse durante a gravidez, especialmente numa gestação gemelar. Estou fazendo o possível. Eduardo também está estressado, comentou a doutora Helena casualmente. Ele apareceu no meu consultório 2 vezes essa semana, extremamente preocupado com sua saúde e bem-estar. Clara sentiu o coração acelerar. Ele está preocupado comigo? Muito. Pergunta constantemente se você está se alimentando bem, se está tomando as vitaminas, se precisa de alguma coisa. Parece uma pessoa bastante atormentada. Depois da consulta, Clara ficou andando sem rumo pelas ruas do centro de Curitiba, processando as palavras da médica. Se Eduardo estava realmente preocupado com ela, por que não havia insistido mais em conversar? Por que aceitou tão facilmente seu afastamento? Carla notou o estado emocional de Clara e decidiu intervir. Amiga, você precisa parar de se torturar, disse numa noite de terça-feira, encontrando Clara mexendo distraidamente na comida que havia preparado. Ou você liga para Eduardo e resolve essa situação, ou você esquece ele de vez e segue em frente. Não é tão simples assim. É sim. Você está grávida de gêmeos dele. Vocês se apaixonaram, brigaram por um mal-entendido e agora estão sofrendo à toa. Que parte disso é complicada? A parte onde ele ficou claramente perturbado quando descobriu que eram gêmeos. Clara, disse Carla sentando-se ao lado da amiga, homens reagem diferente às surpresas. Eles precisam de tempo para processar, reorganizar as ideias. Isso não significa que eles não querem a situação. E se significar? E se não significar? Você vai passar os próximos meses se remoendo por causa de um esse? Naquela mesma noite, como se o universo estivesse conspirando, Clara recebeu uma ligação inesperada de Dona Carmen. Clara, minha filha, como você está? Dona Carmen, estou bem, obrigada. E a senhora? Preocupada com vocês dois para falar a verdade, respondeu a senhora sem rodeios. Eduardo está deplorável, menina. Não come direito. Chega em casa tarde da noite. Fica horas olhando para o piano sem tocar uma nota. O coração de Clara se apertou. Ele está bem de saúde? De saúde física, sim, mas emocionalmente está destruído. Ontem eu encontrei ele segurando a partitura daquela música que vocês tocavam juntos e tinha lágrimas nos olhos. Clara fechou os olhos, sentindo uma dor no peito que era quase física. Por que está me contando isso? Porque vocês dois estão sendo teimosos e orgulhosos, e no final vão perder algo precioso por puro medo, disse Dona Carmen com firmeza maternal. Eduardo está desesperado para falar com você, mas tem medo de que você o rejeite. Você está sofrendo porque acha que ele não te quer mais. E enquanto isso, o tempo está passando e vocês estão desperdiçando a chance de serem felizes. Dona Carmen, escuta, querida. Conheço Eduardo desde que ele era um rapazinho de 21 anos, perdido depois da morte dos pais. Nunca vi ele olhar para uma mulher da forma como olha para você. E nunca vi ele tão destruído quanto está agora. Depois da ligação, Clara passou a noite inteira acordada, repassando todas as conversas que tivera com Eduardo, todos os momentos de carinho, todas as pequenas demonstrações de afeto que poderiam ter significado mais do que ela havia interpretado no momento. Na manhã seguinte, tomou uma decisão. Ligaria para Eduardo e conversariam como adultos. Esclareceriam os sentimentos de ambos e decidiriam qual seria o melhor caminho para todos, incluindo os bebês que nasceriam em poucos meses. Mas quando discou o número dele, a ligação caiu direto na caixa postal. Tentou mais 2 vezes com o mesmo resultado. Finalmente, mandou uma mensagem de texto. Preciso conversar com você. Pode me ligar quando tiver tempo? A resposta chegou apenas no final do dia. Viajei a trabalho para São Paulo. Volto na sexta-feira. Podemos nos encontrar no sábado? Clara sentiu uma mistura de alívio e ansiedade. Finalmente conversariam, mas teria que esperar quase uma semana para descobrir se havia alguma chance de recuperarem o que haviam começado a construir juntos. Vai dar tudo certo, disse Carla, quando Clara contou sobre a conversa marcada. Vocês se amam. O resto é detalhe.
E se não der certo? Aí você pelo menos vai saber a verdade e poderá seguir em frente com a consciência tranquila. Durante o resto da semana, Clara oscilou entre esperança e medo. Ensaiou mentalmente todas as possíveis conversas que poderiam ter, tentou prever as reações de Eduardo. Imaginou cenários otimistas e pessimistas. Mas, no fundo, sabia que não havia como adivinhar o que aconteceria. Só restava aguardar e descobrir se o amor que sentia por Eduardo era mesmo correspondido ou se havia sido apenas uma ilusão criada pela proximidade e pela situação excepcional em que se conheceram. O sábado chegou com um céu cinzento típico do outono paranaense, e Clara acordou com borboletas no estômago que não tinham nada a ver com os movimentos dos bebês. Eduardo havia sugerido que se encontrassem no mesmo café onde Clara trabalhara antes da gravidez. Um ambiente neutro que seria confortável para ambos. Clara chegou 10 minutos antes do horário marcado, escolhendo uma mesa no canto onde poderiam conversar com privacidade. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto mexia no café com leite que havia pedido, ensaiando mentalmente as palavras que queria dizer. Eduardo apareceu pontualmente às 3 da tarde, e Clara sentiu o coração disparar ao vê-lo. Ele estava mais magro, com olheiras que delatavam noites mal dormidas, mas ainda era o homem bonito e elegante por quem havia se apaixonado. Vestia uma calça jeans escura e um suéter de lã azul marinho que realçava seus olhos verdes. Clara, disse ele, se aproximando da mesa com hesitação visível. Obrigado por aceitar conversar comigo. Oi, Eduardo, respondeu ela, tentando manter a voz firme. Senta, por favor. Ele se acomodou na cadeira à frente dela, e por alguns segundos ficaram em silêncio, como se ambos estivessem tentando encontrar as palavras certas para começar uma conversa que poderia definir o futuro de suas vidas. Como você está se sentindo? Perguntou Eduardo finalmente, o olhar preocupado percorrendo o rosto de Clara em busca de sinais de cansaço ou mal-estar. Bem, considerando as circunstâncias, respondeu Clara. Os bebês estão se desenvolvendo normalmente, segundo a doutora Helena. Eu sei. Conversei com ela depois da sua última consulta. Eduardo pausou, parecendo lutar contra alguma decisão interna. Clara, eu preciso me desculpar. Por quê? Pelo jeito que reagi quando descobrimos que eram gêmeos. Pelo jeito que me afastei de você quando deveria ter sido exatamente o oposto. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto de nervosismo que Clara já conhecia bem. Me comportei como um idiota. Clara sentiu uma pontada de esperança no peito, mas tentou manter a cautela. Você ficou claramente perturbado com a notícia. Fiquei, admitiu Eduardo, mas não pelos motivos que você imagina. Então por quê? Eduardo respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar algo muito importante. Porque percebi que havia me apaixonado perdidamente por você. E gêmeos significavam que nossa situação seria 2 vezes mais complicada. Tive medo de que você achasse que eu estava tentando usar os bebês para te manter perto de mim. Clara piscou, tentando processar as palavras dele. Como assim? Clara, o que começou como um acordo comercial se transformou na coisa mais real e importante da minha vida. Quando descobri que eram gêmeos, meu primeiro pensamento não foi sobre heranças ou complicações legais. Foi sobre como seria incrível criar 2 crianças com você, acordar todos os dias sabendo que tínhamos uma família verdadeira. O coração de Clara estava batendo tão forte que ela tinha certeza de que Eduardo podia ouvi-lo. Mas depois você ficou distante, frio. Porque entrei em pânico, confessou Eduardo, estendendo a mão sobre a mesa para tocar delicadamente os dedos dela. Tive medo de que você achasse que eu estava te manipulando emocionalmente. Você foi contratada para um bebê, não para 2. Não para uma família complicada com um homem que se apaixonou por você sem permissão. Clara sentiu lágrimas picar em seus olhos. Eduardo, deixe eu terminar, por favor, pediu ele, apertando suavemente a mão dela. Quando você saiu de casa, percebi o quanto havia sido burro. Passei essas semanas tentando imaginar como seria minha vida criando nossos filhos sozinho. E foi aterrorizante. Não porque não consiga dar conta das responsabilidades práticas, mas porque não consigo imaginar dividir os primeiros passos deles, as primeiras palavras,
as noites de insônia com qualquer pessoa que não seja você. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Clara. Por que demorou tanto para me dizer isso? Porque tinha medo de que fosse tarde demais. Que você tivesse decidido que eu era apenas um cliente problemático e quisesse manter distância até o nascimento dos bebês. Clara balançou a cabeça, rindo em meio às lágrimas. Eduardo, eu também me apaixonei por você. Me afastei porque achei que você havia percebido que as coisas estavam fugindo do controle e queria voltar ao acordo original. Sério? Os olhos de Eduardo se iluminaram com uma esperança que ele tentava controlar. Muito sério. Essas semanas longe de você foram as piores da minha vida. Carla disse que eu estava parecendo um fantasma. Eduardo se levantou da cadeira e contornou a mesa, ajoelhando-se ao lado da cadeira de Clara e segurando suas mãos com as duas mãos dele. Clara, você aceita recomeçar? Não como um acordo comercial, mas como uma família de verdade? Você, eu e nossos filhos. Clara olhou nos olhos verdes que havia aprendido a amar e sentiu que o mundo finalmente estava se encaixando no lugar certo. Sim, sussurrou ela. Quero muito recomeçar com você. Eduardo se levantou e a beijou delicadamente, ali mesmo no meio do café, sob os olhares curiosos de outros clientes. Era um beijo doce, carregado de semanas de saudade e promessas de futuro. Volta para casa comigo? Pediu Eduardo quando se separaram. Dona Carmen está desesperada para te ver, e a casa não é a mesma sem você. Preciso buscar minhas coisas no apartamento da Carla. Eu vou com você, disse Eduardo imediatamente. E dessa vez, não quero mais que você tenha dúvidas sobre o que sinto. Vou passar todos os dias provando que te amo e que quero você na minha vida para sempre. No apartamento da Carla, Eduardo insistiu em carregar todas as malas de Clara, tratando seus pertences com o mesmo cuidado que demonstrara meses antes. Carla observou a interação entre eles com um sorriso satisfeito. Finalmente, vocês resolveram parar de ser teimosos, comentou ela, abraçando Clara com carinho. Era óbvio que se amavam. Obrigado por cuidar dela, disse Eduardo para Carla, claramente sincero, e por ter dado os conselhos certos. Cuida bem da minha amiga, respondeu Carla, e dos meus futuros afilhados. De volta à mansão, Dona Carmen estava esperando na porta principal, o rosto iluminado de alegria. Graças a Deus vocês voltaram ao juízo, disse ela, abraçando Clara como se fosse uma filha que estava há anos longe de casa. Essa casa estava parecendo um cemitério. Senti sua falta também, Dona Carmen, disse Clara emocionada. Preparei seu prato favorito para o jantar, anunciou a senhora. Salmão grelhado com aqueles legumes que você gosta. Naquela noite, durante o jantar, Eduardo e Clara conversaram como nunca haviam conversado antes. Sem as barreiras de um acordo comercial entre eles, puderam falar abertamente sobre seus sentimentos, sobre o futuro que queriam construir juntos, sobre como seria criar os gêmeos. Preciso te contar uma coisa, disse Eduardo, cortando delicadamente o salmão. Passei essas semanas reestruturando todo o meu testamento e os documentos da empresa. Clara o olhou com curiosidade. Como assim? Se vamos ser uma família de verdade, quero que você e nossos filhos tenham total segurança financeira, independentemente do que aconteça comigo. Você não é mais apenas a mãe das crianças, é a mulher que amo e quero que tenha todos os direitos que isso implica. Eduardo, você não precisa... Preciso sim, interrompeu ele gentilmente. Quero me casar com você, Clara. De verdade. Quero que sejamos marido e mulher, não apenas dois adultos criando filhos juntos. O pedido pegou Clara de surpresa, embora fosse exatamente o que seu coração desejava ouvir. Tem certeza? Absoluta. Nunca tive tanta certeza de nada na vida. Então sim, respondeu Clara, sorrindo até as lágrimas aparecerem novamente. Claro que quero me casar com você. Eduardo se levantou da cadeira e a beijou novamente, selando uma promessa que ambos sabiam que seria para toda a vida. Depois do jantar, foram para a sala de música. Eduardo se sentou ao piano e começou a tocar a melodia que havia composto anos antes, aquela mesma que estivera ensinando Clara antes de tudo se complicar. Agora posso terminar a música, disse ele, olhando para Clara com amor. Porque agora sei qual é o final.
Ele tocou uma sequência de acordes que Clara nunca havia escutado, doces e esperançosos, que davam à melodia melancólica um desfecho pleno de felicidade. "É linda", murmurou Clara, se sentando ao lado dele no banco do piano. "É sobre nós", explicou Eduardo. "Sobre duas pessoas que se encontraram quando menos esperavam e descobriram que, às vezes, o destino nos surpreende com muito mais do que pedimos." Clara colocou as mãos sobre as teclas e tentou acompanhar a harmonia que Eduardo havia criado. Era a primeira vez que tocavam juntos, desde que ela havia saído da casa, e a música fluía entre eles como uma conversa silenciosa sobre amor, perdão e recomeços. "Eduardo", disse Clara quando pararam de tocar, "eu te amo. Amo você, amo nossos filhos que ainda vão nascer, amo a vida que vamos construir juntos." "Eu também te amo", respondeu ele, beijando delicadamente a testa dela. "E prometo que nunca mais vou deixar o medo me fazer agir como idiota." Naquela noite, Clara dormiu no quarto de Eduardo pela primeira vez. Não por obrigação ou conveniência, mas porque eram duas pessoas apaixonadas que queriam estar juntas. Conversaram até tarde sobre planos de casamento, sobre nomes para os bebês, sobre como seria organizar a vida com duas crianças pequenas. "Ana e Beatriz", sugeriu Clara quando Eduardo perguntou sobre nomes femininos. "São lindos", concordou Eduardo. "E se for um menino e uma menina?" "Ana e Miguel", respondeu Clara sem hesitar. Eduardo sorriu. "Perfeito. Ana e Miguel Fonseca." "Na verdade", disse Clara, aninhando-se no peito dele, "Ana e Miguel Medeiros Fonseca. Quero que tenham meu sobrenome também." "Claro", concordou Eduardo imediatamente. "Eles vão ter sorte de carregar o nome de duas famílias que se amam." As semanas seguintes foram as mais felizes da vida de Clara. Eduardo se tornara um noivo atencioso e apaixonado, sempre preocupado com seu bem-estar e o dos bebês. Retomaram as aulas de piano, agora com muito mais carinho e intimidade. Eduardo tocava para a barriga de Clara todas as noites, dizendo que queria que os bebês nasceram já conhecendo música clássica. A gestação progrediu sem complicações, com Clara ganhando peso adequadamente e os bebês se desenvolvendo perfeitamente. A doutora Helena estava radiante com a evolução do quadro, especialmente depois que Eduardo e Clara contaram que haviam se reconciliado e decidido se casar. "O estresse emocional pode afetar muito uma gestação", explicou a médica durante uma consulta. "É maravilhoso ver que vocês resolveram suas questões pessoais. Os bebês também se beneficiam quando os pais estão em harmonia." Marcaram o casamento para 2 semanas depois do nascimento dos gêmeos, uma cerimônia íntima na capela da mansão, apenas com Dona Carmen, Carla e alguns amigos próximos de Eduardo. Seria uma celebração simples, mas cheia de amor e significado. "Não vejo a hora de chamá-la oficialmente de minha esposa", disse Eduardo uma noite, acariciando a barriga já bastante proeminente de Clara. "E eu não vejo a hora de conhecer nossos filhos", respondeu Clara, colocando a mão sobre a dele. "Sinto que eles vão ser as crianças mais amadas do mundo." "Com certeza vão", concordou Eduardo. "E vão crescer sabendo que o amor verdadeiro existe, porque vão ver todos os dias o quanto eu amo a mãe deles." Clara sorriu, sentindo-se completamente feliz e completa. O que havia começado como uma transação comercial se transformara no maior amor de sua vida. E em poucos meses ela teria não apenas uma família, mas um lar verdadeiro, onde poderia realizar todos os seus sonhos de amor e maternidade. A 35ª semana de gestação chegou com Clara sentindo-se como um dirigível prestes a decolar. Os gêmeos estavam grandes e ativos, especialmente durante as madrugadas, quando pareciam decidir que era hora de praticar futebol dentro da barriga dela. Eduardo havia se tornado ainda mais protetor e atencioso, monitorando cada movimento dela com a dedicação de um guarda-costas profissional. "Você precisa parar de me olhar como se eu fosse explodir a qualquer momento", disse Clara numa manhã de segunda-feira, rindo do jeito como Eduardo a observava, enquanto ela tentava se levantar do sofá da sala. "É que você pode explodir a qualquer momento", respondeu ele, se aproximando para ajudá-la. "A doutora Helena disse que gêmeos costumam nascer entre a 35ª e 38ª semana. Eduardo, ainda temos pelo menos mais 2 semanas.
E se não tivermos? Insistiu ele, passando o braço ao redor da cintura dela para dar suporte. E se eles decidirem que querem conhecer o mundo hoje? Clara revirou os olhos carinhosamente. Eduardo havia transformado a casa numa verdadeira maternidade doméstica. Havia instalado telefones extras em todos os cômodos, programado o número da doutora, Helena em descagem rápida em todos os aparelhos e até mesmo comprado um cronômetro especial para marcar as contrações quando elas começassem. O quarto dos bebês estava pronto há semanas. Eduardo havia contratado uma decoradora especializada em quartos infantis que criou um ambiente em tons de amarelo e branco, com 2 berços idênticos posicionados lado a lado, uma poltrona de amamentação confortável próxima à janela e paredes decoradas com desenhos delicados de animais da floresta. Será que eles vão sentir a falta um do outro se separarmos os berços? Perguntou Clara, observando os móveis cuidadosamente arranjados. A decoradora disse que é melhor mantê-los perto nos primeiros meses, respondeu Eduardo, acariciando a barriga dela enquanto falava. Eles se acostumaram a dividir espaço, então é natural que queiram ficar próximos. Dona Carmen havia se preparado como uma general, organizando uma batalha importante. A despensa estava abastecida com todos os produtos necessários para recém-nascidos. Havia 5 tipos diferentes de chás específicos para mães que amamentam, e ela já havia memorizado todos os números de telefone importantes, incluindo pediatra, hospital, farmácia e até mesmo o posto de gasolina mais próximo, caso precisassem sair correndo no meio da madrugada. Essas crianças vão nascer numa casa mais organizada que uma UTI, comentou Carla durante uma visita no fim de semana, impressionada com o nível de preparação. Eduardo está nervoso, explicou Clara sorrindo. Ele leu todos os livros sobre gestação gemelar que existem no mercado. E você, como está se sentindo? Ansiosa para conhecê-los, admitiu Clara, e um pouco assustada também. É muita responsabilidade criar 2 crianças ao mesmo tempo. Vocês vão dar conta, assegurou Carla. E tem Eduardo e Dona Carmen para ajudar. Essas crianças vão ser as mais mimadas do mundo. Na terça-feira da 36ª semana, Clara acordou às 4 da manhã com uma dor diferente no baixo ventre. Não era como os desconfortos habituais dos últimos meses, mas algo mais intenso e ritmado. Ficou deitada por alguns minutos, tentando determinar se era realmente o início do trabalho de parto ou apenas mais um dos muitos falsos alarmes que havia experimentado. A segunda contração chegou 15 minutos depois, mais forte que a primeira. Clara cutucou Eduardo delicadamente. Eduardo, sussurrou. Acho que chegou a hora. Eduardo saltou da cama como se tivesse levado um choque elétrico. Tem certeza? Como você sabe? Cadê o cronômetro? Calma, disse Clara, rindo apesar da dor que começava a se intensificar. Ainda estão bem espaçadas. Temos tempo. Eduardo não parecia convencido. Começou a correr pela casa em pânico controlado, buscando a bolsa que haviam preparado para o hospital, verificando se o carro tinha gasolina suficiente, ligando para a doutora Helena antes das 5 da manhã. Eduardo, disse a médica ao telefone, claramente acostumada com pais ansiosos. Se as contrações estão espaçadas, podem aguardar um pouco mais em casa. Liguem quando estiverem com intervalos de 5 a 8 minutos. Mas e se não der tempo? E se eles nascerem no carro? Eduardo, interveio Clara, segurando a mão dele. Respira. Primeiro filho quase nunca nasce rápido demais. E são 2. Então o processo pode demorar ainda mais. As contrações continuaram durante toda a manhã, gradualmente ficando mais próximas e intensas. Dona Carmen preparou um café da manhã leve para Clara, insistindo que ela precisava de energia para o trabalho que tinha pela frente. Minha filha teve 4 filhos, contou a senhora tentando tranquilizar todos, e sempre dizia que parir é como correr uma maratona, tem que se alimentar direito antes de começar. Por volta das 2 da tarde, as contrações estavam chegando a cada 5 minutos, e Clara decidiu que era hora de ir para o hospital. Eduardo carregou a bolsa, ajudou Clara a entrar no carro com cuidado extremo e dirigiu através do trânsito de Curitiba como se estivesse transportando cristais raros. Você está dirigindo igual a uma vovó, comentou Clara durante uma contração particularmente forte. Pode ir um pouco mais rápido, não vamos quebrar. Não quero que os bebês nasçam no trânsito.
Eduardo, a essa velocidade, eles vão nascer no semáforo. No hospital, a equipe da doutora Helena os recebeu com eficiência profissional. Clara foi levada para um quarto privativo que Eduardo havia reservado meses antes, equipado com todos os recursos necessários para um parto gemelar seguro. Como estamos? Perguntou a doutora Helena, examinando Clara e monitorando os batimentos cardíacos dos bebês. 6 centímetros de dilatação. Ainda temos algumas horas pela frente. Algumas horas? Repetiu Eduardo, palidecendo ligeiramente. Parto gemelar pode ser longo, explicou a médica pacientemente. Mas tanto Clara quanto os bebês estão com sinais vitais excelentes. Tudo está progredindo normalmente. As horas que se seguiram foram uma mistura de dor, ansiedade e expectativa. Eduardo não saiu do lado de Clara nem por um minuto, segurando sua mão durante cada contração, oferecendo gelo quando ela pedia, sussurrando palavras de encorajamento e amor. Você é a mulher mais forte que eu conheço, dizia ele durante os momentos mais intensos. Nossos filhos têm sorte de ter você como mãe. Promete que vai continuar dizendo isso mesmo quando eles estiverem acordando você às 3 da manhã? Perguntou Clara entre uma contração e outra, tentando manter o bom humor. Vou dizer ainda mais, prometeu Eduardo, beijando a testa suada dela. Por volta das 10 da noite, a doutora Helena anunciou que era hora de ir para a sala de parto. Clara estava exausta, mas uma energia diferente tomou conta dela ao saber que finalmente conheceria seus filhos. Pronta para conhecer Ana e Miguel? Perguntou Eduardo, caminhando ao lado da maca enquanto a levavam para a sala de cirurgia. Mais que pronta, respondeu Clara, apertando a mão dele. O primeiro bebê nasceu às 23h47, depois de 40 minutos de trabalho intenso. Era uma menina, pequena, mas saudável, que gritou imediatamente ao encontrar o mundo frio e brilhante. Ana, disse Eduardo com a voz embargada pela emoção, observando a filha ser limpa e examinada pela equipe médica. O segundo bebê demorou mais 20 minutos para chegar. Um menino que nasceu mais quieto, como se estivesse observando o ambiente antes de decidir se aprovava ou não. Miguel, murmurou Clara, lágrimas de alegria correndo por seu rosto ao ver o filho nos braços da enfermeira. Eduardo estava chorando abertamente, alternando o olhar entre Clara e os 2 bebês que gritavam energicamente. Eles são perfeitos, disse ele, beijando Clara com tanto amor que ela sentiu como se o coração fosse explodir de felicidade. Você foi incrível. Nossos filhos são perfeitos. Quando finalmente colocaram Ana e Miguel nos braços de Clara, ela sentiu que sua vida havia oficialmente começado naquele momento. Os bebês eram pequenos, mas saudáveis, com cabelos escuros e olhos que ainda não haviam decidido se seriam verdes como os do pai ou castanhos como os da mãe. Olha o que fizemos, sussurrou Clara para Eduardo, que estava sentado na cama ao lado dela, observando os filhos com expressão de maravilhamento absoluto. A família mais linda do mundo, respondeu ele, tocando delicadamente a mãozinha de Miguel. Durante os 3 dias que ficaram no hospital, Eduardo não saiu do quarto nem para ir ao banheiro sem avisar Clara. Ele aprendeu a trocar fraldas com a dedicação de um estudante de medicina, memorizou os horários das mamadas e até mesmo conseguiu fazer Ana parar de chorar cantarolando baixinho uma música de ninar que havia improvisado. Você é um pai natural, observou Clara, vendo como Eduardo segurava Miguel com confiança e carinho. Ainda não acredito que eles são nossos, admitiu Eduardo, que você nos deu essa família incrível. Nós fizemos essa família, corrigiu Clara. Juntos. Dona Carmen apareceu no hospital no 2º dia, carregada de presentes para os bebês e comida caseira para Clara. Meus netos, disse ela, pegando Ana no colo com a experiência de quem havia ajudado a criar várias crianças. Que bebês lindos! Vão dar muito trabalho e muita alegria. Obrigada por tudo, Dona Carmen, disse Clara emocionada. Por ter cuidado de mim, por ter sido como uma mãe. Agora somos família de verdade, respondeu a senhora, beijando a testa de Clara com carinho maternal. E esses pequenos vão crescer cheios de amor. A volta para casa foi uma operação militar coordenada por Eduardo. Ele havia instalado 2 cadeirinhas de bebê no banco traseiro da BMW, colocado protetores nas janelas para evitar sol direto e dirigiu da maternidade até a mansão
como se estivesse transportando a coroa real da Inglaterra. Eduardo, 20 quilômetros por hora é muito devagar, disse Clara, rindo. As pessoas estão buzinando para você. Não me importo, estou carregando o que há de mais precioso no mundo. Em casa, a rotina se estabeleceu rapidamente. Hannah era mais agitada, acordando frequentemente para mamar e exigindo colo constante. Miguel era mais tranquilo, satisfazendo-se em observar o mundo ao redor com curiosidade silenciosa. Eduardo se revelou um pai completamente dedicado. Acordava para todas as mamadas noturnas, dividia igualmente as trocas de fraldas e passava horas conversando com os bebês como se eles pudessem entender cada palavra. Vocês vão crescer numa casa cheia de música, dizia ele, segurando os dois no colo enquanto Clara descansava. E vão aprender que o amor é a coisa mais importante do mundo, porque vão ver todos os dias como eu amo a mamãe de vocês. Eles ainda não entendem o que você está dizendo, disse Clara, sorrindo do jeito como Eduardo levava a sério as conversas com os filhos. Mas sentem o amor, respondeu Eduardo. E isso é o que importa. 2 semanas depois do nascimento, conforme haviam planejado, Clara e Eduardo se casaram numa cerimônia íntima na capela da mansão. Clara usou um vestido simples, mas elegante, e Ana e Miguel dormiam nos braços de Dona Carmen e Carla durante toda a celebração. Aceita Eduardo Fonseca como seu esposo para amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Perguntou o padre. Aceito, respondeu Clara, olhando nos olhos de Eduardo e vendo refletido ali todo o amor que sentia. Aceita Clara Medeiros como sua esposa, para amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Aceito, respondeu Eduardo, a voz carregada de emoção. Quando se beijaram como marido e mulher, Ana começou a chorar baixinho, como se estivesse protestando por não ser incluída no momento romântico dos pais. Acho que ela quer participar do beijo, riu Clara. Nossa família, disse Eduardo abraçando Clara, enquanto pegava Ana no colo, completa e perfeita. Naquela noite, depois que os convidados foram embora e os bebês finalmente adormeceram, Clara e Eduardo se sentaram no piano da sala de música. Eduardo tocou a composição que havia terminado especialmente para ela, a melodia que contava a história de como se conheceram e se apaixonaram. Obrigada, disse Clara quando a música terminou. Por quê? Por me dar uma família, por me amar, por transformar um acordo comercial na história de amor mais bonita que já vivi. Obrigado você, respondeu Eduardo beijando-a delicadamente, por aceitar carregar nossos filhos, por me ensinar o que é amor verdadeiro, por fazer de mim o homem mais feliz do mundo. Enquanto a casa dormia tranquilamente ao redor deles, Clara e Eduardo permaneceram abraçados no banco do piano, planejando o futuro que construiriam juntos. A escola infantil que Clara finalmente poderia abrir. As viagens que fariam em família quando as crianças fossem maiores. Os irmãozinhos que talvez Ana e Miguel ganhassem no futuro. Era a conclusão perfeita de uma história que havia começado com uma ligação misteriosa e se transformado no maior amor de suas vidas. 5 anos haviam se passado desde o nascimento de Ana e Miguel, e a mansão dos Fonseca havia se transformado num verdadeiro lar, cheio de vida e alegria. O que antes era uma casa elegante, mas vazia, agora ecoava com risadas infantis, músicas de piano e o barulho constante de 2 crianças explorando cada canto disponível. Ana havia herdado os olhos verdes penetrantes do pai e a determinação firme da mãe. Aos 5 anos, já demonstrava personalidade forte e curiosidade insaciável sobre tudo ao redor. Miguel, por outro lado, tinha os olhos castanhos doces de Clara e a paciência observadora de Eduardo. Era mais quieto que a irmã, mas igualmente inteligente e carinhoso. Mamãe, o Miguel escondeu minha boneca outra vez, gritou Ana numa manhã de sábado, correndo pela sala de estar com os cabelos castanhos voando atrás dela. Eu não escondi, protestou Miguel, aparecendo por trás do sofá com um sorriso travesso que delatava exatamente o contrário. Ela que não sabe procurar direito. Clara observou a discussão dos filhos com um sorriso divertido,
lembrando-se de como Eduardo havia previsto que criar gêmeos seria 2 vezes mais trabalhoso. Ele havia acertado completamente, mas também era 2 vezes mais recompensador. Crianças, vamos fazer um acordo, disse Clara se agachando na altura dos dois. Miguel, devolve a boneca da Ana. Ana, para de gritar pela casa. Dona Carmen está fazendo o almoço, e vocês vão acordar o papai que trabalhou até tarde ontem. Desculpa, mamãe, disse Miguel, correndo para buscar a boneca escondida atrás da poltrona. Eduardo apareceu na sala naquele momento, ainda de roupão, com cabelos bagunçados e expressão sonolenta. Aos 37 anos continuava bonito como no dia em que Clara o conhecera, mas agora tinha rugas de expressão ao redor dos olhos, marcas dos anos de risadas e sorrisos genuínos. Bom dia, família barulhenta, disse ele beijando Clara na testa e depois se abaixando para receber os abraços matinais dos filhos. Papai, você vai nos ensinar piano hoje? Perguntou Ana, pendurada no pescoço do pai. Claro, princesa. Depois do almoço, vocês têm a primeira aula oficial. Eduardo havia cumprido a promessa de educar os filhos com música desde pequenos. Ana já conseguia tocar melodias simples com as 2 mãos, e Miguel demonstrava talento natural para criar harmonias. As tardes de sábado eram reservadas para aulas de piano em família, momentos que se tornaram tradição sagrada na casa. A escola infantil de Clara havia se tornado realidade 2 anos após o nascimento dos gêmeos. Com o apoio financeiro e emocional de Eduardo, ela havia aberto a escola Pequenos Sonhos num bairro próximo, oferecendo educação infantil de qualidade para crianças da comunidade. A escola prosperou rapidamente, reconhecida pela abordagem pedagógica inovadora de Clara e pelo carinho genuíno com que tratava cada criança. Como está correndo o novo projeto da escola? Perguntou Eduardo durante o café da manhã, enquanto cortava frutas para os filhos. Melhor do que esperava, respondeu Clara, servindo suco natural para todos. A prefeitura aprovou nossa proposta para ampliar o programa de bolsas de estudo. No próximo semestre, vamos poder atender mais 20 crianças gratuitamente. Estou orgulhoso de você, disse Eduardo, segurando a mão dela sobre a mesa. Está realizando exatamente o sonho que tinha quando nos conhecemos. Clara sorriu, lembrando-se da jovem insegura que ela era 5 anos atrás, lutando para pagar a faculdade e sonhando com uma escola própria que parecia impossível. Hoje, era uma pedagoga respeitada, esposa amada e mãe realizada. Mamãe, conta de novo como vocês se conheceram, pediu Ana, mastigando uma fatia de pão integral com geleia. Era uma história que as crianças adoravam ouvir, especialmente a parte sobre a ligação misteriosa e o encontro no hotel elegante. Clara sempre contava uma versão adaptada para a idade deles, enfatizando o amor que nasceu entre os pais. Era uma vez uma moça que estudava para ser professora, começou Clara, usando o tom de voz especial reservado para histórias. Ela era muito trabalhadora, mas tinha poucos recursos financeiros. Um dia recebeu uma ligação de uma doutora muito elegante. E aí ela conheceu o papai no Hotel Bonito, continuou Miguel, que já sabia a história de cor. Isso mesmo. E o papai se apaixonou pela mamãe porque ela era inteligente e carinhosa, completou Eduardo piscando para Clara. E depois vocês tiveram a gente, disse Ana batendo palmas. E vivemos felizes para sempre, finalizou Clara beijando a filha na bochecha. Era uma versão simplificada e romanceada da realidade, mas continha a essência verdadeira da história deles. Quando as crianças fossem mais velhas, Clara e Eduardo contariam os detalhes mais complexos sobre gestação assistida e acordos comerciais. Por enquanto, bastava que soubessem que haviam nascido de um amor genuíno e profundo. Depois do almoço, conforme prometido, Eduardo se sentou ao piano com Ana e Miguel para a aula semanal. Clara os observava da poltrona próxima, trabalhando em planejamentos para a escola, mas sempre atenta à interação carinhosa entre marido e filhos. Lembrem-se de manter os dedos curvados, instruía Eduardo pacientemente, guiando as mãos pequenas de Ana sobre as teclas. E você, Miguel, pode tocar essa parte mais grave aqui. A música que saía era desafinada e hesitante, mas para Clara era a melodia mais linda do mundo.
Representava a continuidade de uma tradição que Eduardo havia aprendido com a mãe e que agora passava para os próprios filhos. Papai, você pode tocar aquela música que compôs para a mamãe? Pediu Miguel. Eduardo sorriu e começou a tocar a composição especial. Aquela melodia que havia criado anos antes e terminado após se apaixonar por Clara. As crianças conheciam a música e tentavam acompanhar com a harmonia simples que haviam decorado. Quando vocês crescerem, disse Eduardo parando de tocar e olhando para os filhos, vou ensinar a história completa dessa música. Como ela fala sobre duas pessoas que se encontraram quando menos esperavam e descobriram que o amor pode nascer das formas mais inesperadas. É uma história de amor igual aos filmes, né, papai? Perguntou Ana. Melhor que qualquer filme, princesa. Porque é real e vocês são a prova de que finais felizes existem. Naquela tarde, enquanto as crianças brincavam no jardim sob os cuidados de Dona Carmen, Clara e Eduardo aproveitaram um momento raro de privacidade para conversar sobre planos futuros. Estava pensando em algo, disse Eduardo, deitado na grama ao lado da esposa, observando Ana e Miguel correrem entre as árvores. O quê? Que tal darmos irmãozinhos para eles? Clara se virou para olhá-lo, surpresa com a sugestão. Sério? Muito sério. Nossa família está tão feliz e completa, mas às vezes imagino como seria com mais uma criança. Ou duas, disse Eduardo sorrindo maliciosamente. Eduardo Fonseca, você não está sugerindo mais gêmeos, está? Por que não? Já temos experiência, riu Eduardo, puxando Clara para mais perto dele na grama. Deixa eu pensar, disse Clara, fingindo considerar seriamente a proposta. Mais fraldas, mais noites sem dormir, mais bagunça pela casa. Mais risadas, mais abraços, mais momentos como este, completou Eduardo. Clara olhou para Ana e Miguel, que haviam descoberto uma borboleta e estavam tentando segui-la pelo jardim. E depois para Eduardo, cujo amor por ela e pela família crescia visivelmente a cada dia. Está bem, disse ela finalmente. Mas desta vez, nada de acordos comerciais ou contratos. Só amor, concordou Eduardo, beijando-a delicadamente. No final daquela tarde, a família se reuniu na sala de jantar para uma refeição especial que Dona Carmen havia preparado. Era domingo, dia tradicionalmente reservado para conversas longas e planejamento da semana. Crianças, o papai e eu temos uma novidade para contar, anunciou Clara, depois que todos terminaram a sobremesa. Ana e Miguel se endireitaram nas cadeiras, curiosos. Estávamos pensando em aumentar nossa família, disse Eduardo. Como vocês se sentiriam tendo um irmãozinho ou irmãzinha? Sério? Gritou Ana, animada. Posso ensinar piano para o bebê? E eu posso contar histórias para ele, completou Miguel. Vocês terão que ajudar a cuidar, ser irmãos mais velhos responsáveis, explicou Clara. Vamos ser os melhores irmãos do mundo, prometeu Ana solenemente. Dona Carmen, que escutava a conversa da cozinha, apareceu na sala com lágrimas de alegria nos olhos. Mais um neto para esta vovó cuidar, disse ela, abraçando Clara com carinho. Esta casa vai ficar ainda mais cheia de alegria. 6 meses depois, Clara descobriu que estava grávida novamente. Desta vez não eram gêmeos, mas uma menina única que decidiram chamar de Lara. O nome havia sido sugestão de Ana, que dizia que queria uma irmã com nome de princesa. A gravidez transcorreu tranquilamente, com Clara agora muito mais experiente e confiante. Eduardo continuava atencioso e cuidadoso, mas sem o pânico da primeira vez. Ana e Miguel participavam ativamente de todos os preparativos, ajudando a decorar o quarto da irmã e conversando com a barriga da mãe todas as noites antes de dormir. Lara nasceu numa manhã ensolarada de primavera. Uma bebê pequena, mas saudável, com cabelos ruivos que ninguém esperava e olhos azuis que lembravam a bisavó materna de Clara, segundo descobriram depois em fotografias antigas. Nossa família está oficialmente completa, disse Eduardo no hospital, segurando a filha recém-nascida, enquanto Ana e Miguel a observavam fascinados. Por enquanto, brincou Clara, fazendo Eduardo rir. 3 filhos são suficientes, Clara. Acho que não sobreviveria a mais bebês. Sobreviveria sim, disse Clara com carinho. Você é o melhor pai que conheço. A volta para casa com Lara foi muito mais tranquila que a primeira experiência com os gêmeos.
Ana e Miguel se comportaram como irmãos responsáveis, ajudando com pequenas tarefas e se revezando para segurar a irmãzinha, sempre com supervisão adulta. Ela é igual uma boneca de verdade, sussurrava Ana, acariciando delicadamente o cabelo ruivo de Lara. E ela gosta quando eu canto, descobriu Miguel, que havia desenvolvido o hábito de cantarolar músicas de ninar que Eduardo havia ensinado. Dona Carmen estava radiante com mais uma criança na casa. Aos 68 anos, continuava ágil e dedicada, tratando as 3 crianças como netos queridos, e Clara como a filha que nunca tivera. Senhor Eduardo, disse ela uma tarde, enquanto organizava as roupas de bebê de Lara. O senhor se lembra de como era esta casa antes da Clara chegar? Silenciosa e vazia, igual museu. Lembro perfeitamente, Dona Carmen. Às vezes parece que foi numa vida anterior. Foi numa vida anterior, concordou a senhora. Agora vocês têm uma vida de verdade, uma família de verdade. Eduardo assentiu, observando Clara amamentar Lara, enquanto Ana praticava piano, e Miguel desenhava na mesa próxima. Era exatamente a vida que sempre havia sonhado, mas nunca acreditara ser possível. Naquela noite, depois que as 3 crianças finalmente adormeceram, Clara e Eduardo se sentaram no piano como faziam há anos. Eduardo tocou a composição especial, enquanto Clara o acompanhava com harmonias que havia aprendido ao longo dos anos. Você sabe qual é a parte mais incrível desta história toda? Perguntou Clara quando pararam de tocar. Qual? Que começou com uma ligação telefônica oferecendo dinheiro em troca de uma gestação e se transformou na família mais feliz que posso imaginar. E você sabe qual é a parte mais incrível para mim? Devolveu Eduardo. Qual? Que uma jovem corajosa aceitou carregar meus filhos sem me conhecer e acabou me dando muito mais do que eu havia pedido. Me deu amor verdadeiro, uma família completa e a certeza de que milagres realmente existem. Clara se inclinou para beijá-lo, sentindo o coração cheio de gratidão pela vida que haviam construído juntos. O que havia começado como um acordo comercial se transformara na história de amor mais bonita e verdadeira que ela poderia ter imaginado. Te amo, Eduardo Fonseca, sussurrou ela. Eu também te amo, Clara Medeiros Fonseca, respondeu ele. Para toda a vida. Lá no andar de cima, Ana, Miguel e Lara dormiam tranquilamente em seus quartos, protegidos pelo amor incondicional dos pais e pela certeza de que haviam nascido numa família onde cada um era desejado, amado e valorizado exatamente como era. A mansão que antes era silenciosa e vazia, agora pulsava com vida, amor e a música constante de uma família verdadeiramente feliz. Eduardo havia conseguido seus herdeiros, Clara havia realizado seu sonho de maternidade e educação, e juntos haviam descoberto que, às vezes, o destino nos presenteia com muito mais do que ousamos pedir. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Clara e Eduardo os tenha emocionado profundamente. Esta narrativa sobre amor inesperado, família e segundas chances nos ensina que os maiores presentes da vida muitas vezes chegam quando menos esperamos, transformando acordos simples em histórias de amor eterno. Para continuar esta jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes que exploram os diferentes caminhos do coração humano. Encontrem nossa seleção especial clicando aqui ao lado. Se esta história tocou seus corações, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar um like neste vídeo. Todos os dias trazemos narrativas únicas que celebram a complexidade e a beleza da vida real. Não percam nossos próximos conteúdos e nos contem nos comentários qual foi o momento que mais os emocionou na história de Clara e Eduardo. Estamos ansiosos para ler suas impressões.